Mil. Bom, aconteceu, hein? Assinado oficialmente o contrato de Memphis Depay com o Corinthians. Está encerrada a novela. Teve cabo de guerra, teve um monte de coisa acontecendo. E aí o Corinthians anunciou a renovação do Memphis. Essa aí, ó, quem venceu e quem perdeu no cabo de guerra do Corinthians é a reportagem do nosso Fábio Lázaro também. Aqui, explicando as coisas políticas que aconteceram, né? No final, o discurso o Corinthians economizou 70 milhões na negociação com o Memphis, né? Porém, isso é a reportagem do Fábio Lázaro de hoje. Ele fala quem foram os vencedores e os perdedores nesse cabo de guerra aí. Foi uma pressão muito forte, né? Vazamento de dados do presidente Osmar Stabile e o jogador, enfim, conseguiu ficar com muita influência da torcida do Corinthians. O clube considera, como eu falei, que economizou 70 milhões ao renovar esse contrato. Os valores do novo contrato se aproximam de 120 milhões, enquanto a oferta recusada na semana passada era de 190 milhões. Ok, não vou gastar 190, mas vou gastar 120. Ó, em vez de você comprar uma Ferrari, te dá aqui um Porsche, você fica numa boa, demora, custa para pagar, mas pega e tudo bem. Ele já está liberado no bid, então ele, portanto, pode jogar amanhã diante do Cerro Porteño. Tudo muito bem, tudo muito bom. Eu queria ouvir o Casagrande, porque um membro... Primeiro sobre a questão do Memphis em si, a renovação e tal, e eu vou colocar na conversa também uma reportagem do Rodrigo Matos, que diz, ele conversou com um membro do CORE, que é o Conselho de Orientação Financeira lá do Corinthians, que no fim das contas... teve uma votação no CORE para aprovar. Para aprovar ou não, ficou 6-6, ficou nas mãos do Osmar Stabile, pressionado, ele falou, não, renova aí, tudo certo. E esse membro do CORE, que é o Paulo Roberto Bastos Pedro, ele foi contrário à renovação do Memphis. E aí ele falou a seguinte frase: o contrato do Memphis, o primeiro contrato do Memphis, esse que acabou agora, era tão ruim. O contrato do Memphis é o mais vergonhoso da história do Corinthians. Pagou luvas milionárias, salários e direitos de imagem não condizentes com o mercado. Aquela produtividade ridícula, valores excessivos em relação ao mercado, disse o Paulo Roberto Bastos Pedro, um dos caras que ele é o secretário do CORE. E aí ele continua. É uma sequência tão ruim de negociações e contratos. O mau acordo parece a melhor coisa do mundo. Ainda assim é um mau acordo. Estamos falando de um jogador que tem um gol na temporada. Mas a fiel Memphis Depay está feliz, disse Paulo Roberto Bastos Pedro, secretário do CORE, que votou contra essa renovação. Vamos lá, Casal, eu ainda não te ouvi sobre essa história toda. Bom, primeiro eu vou usar a manchete que eu escrevi na minha coluna para começar a minha opinião. O Corinthians tem que pagar em dia todos os funcionários do clube e os outros jogadores, não só o Memphis. Para começar, para ser honesto, para valer a pena, para você ser digno, para você ter ética profissional, o Corinthians, de agora em diante, tem que pagar todos os funcionários em dia. O senhorzinho que limpa, varre a arena, aquele que varre os corredores do Parque São Jorge, as senhoras que limpam as coisas, as cozinheiras e os outros jogadores em dia. As meninas do futebol feminino em dia. Não pode mais atrasar, porque esse contrato que o Corinthians fez com o Memphis atual, ele se coloca mais refém do que o outro. E outra coisa, o item do contrato que diz: se o Corinthians atrasar um mês, a multa que é de 42 milhões agora volta a ser 77. Cara, é um pênalti sem goleiro, certo? O Memphis assinou um contrato com um pênalti sem goleiro. Você pôs a bola na marca do pênalti, não tem goleiro. Faz 5 anos que o Corinthians atrasa. Então, você só vai escolher a hora que você vai bater o pênalti. O Corinthians vai atrasar, o Corinthians não vai pagar em dia os outros jogadores, o Corinthians vai dar mancada com o futebol feminino, vai dar mancada com funcionários. E se ele pagar em dia só o Memphis,
a coisa vai ruir e vai ter razão de ruir, e os funcionários normais podem entrar na justiça trabalhista, e os jogadores podem fazer greve, e as meninas também, porque vai ser justíssimo. Porque isso é desonesto com as outras pessoas que trabalham no clube. Você não pode se sacrificar por um cara só. E outra coisa, eu concordo totalmente com o conselheiro ali. Primeiro contrato, absurdo. Não é que foi o pior contrato da história do Corinthians, é o pior contrato da história do futebol brasileiro. Ninguém nunca na história fez um contrato que você coloca o clube tão na mão de um jogador, tão refém, e você dá dinheiro assim, do nada para uma pessoa. Primeiro que você não tem o dinheiro. E segundo, você dá do nada. Eu dou um passe, dinheiro. Eu faço um gol, dinheiro. Cara, eu pago auxílio moradia numa suíte presidencial do hotel mais caro de São Paulo. Eu te pago cozinheiro, eu te pago carro blindado, eu te pago segurança. Cara, o que você vai fazer? Isso aí não existe, cara. Qualquer jogador que vai para a Europa, o top, você pega o Neymar, vai para o Barcelona, certo? Ele vai ganhar uma fortuna. A casa, os caras até pagam, mas eles escolhem. E o resto, o clube paga alto salário para você se virar. Por isso que é o alto salário. Sim. Você faz um contrato alto para você comprar seu carro, para você pagar sua segurança, para você almoçar e jantar no restaurante se quiser, você levar um cozinheiro, levar o fisioterapeuta pessoal, levar o preparador. Você paga, não o clube. Então é inadmissível o primeiro contrato e, para finalizar, aquilo que eu te falei antes. O torcedor do Corinthians acha, sem dúvida alguma, a grande maioria, que o Memphis ele é corintiano, que o Memphis se identificou com o clube, que o Memphis é legal. Se o Memphis fosse legal mesmo, com os outros jogadores principalmente, na hora de assinar o contrato, ele falaria o seguinte: se atrasar meu salário, a multa passa de 42 milhões para 77 milhões. E se vocês atrasarem o salário dos outros, também. Porque o jogador, o peso que ele tem, por que ele não briga para os outros receberem em dia também? Por que ele não força o Corinthians a pagar todo mundo em dia? Se preocupa com o grupo, não só com você mesmo. Sabe? Ok, quem negocia são os empresários, e os empresários não têm relação emocional com clube algum, eles têm relação emocional com a conta bancária, né? Mas o jogador que está vendo tudo acontecer, e o Memphis participou muitas vezes diretamente, que você via as entrevistas dele, ele está vendo tudo acontecer e ele está vendo que o clube não está pagando seus companheiros, os caras que vão correr por ele, inclusive os caras que jogam fora de casa porque ele não vai, chega lá e põe um item no contrato dele, porque ele pode, para forçar o clube a pagar todo mundo em dia, não só ele. Porque agora, cara, é muito simples. Vai até dezembro o Corinthians atrasa. Em janeiro tem uma paulada lá de... Todas essas contas que o Corinthians está economizando, o Corinthians vai economizar, ela parte de um princípio que não existe, que é o Corinthians começar a pagar em dia. Isso não existe, já não existe há um bom tempo. O Corinthians atrasa, sistematicamente atrasa. Então assim, o Corinthians não vai deixar de pagar os juros. Vai deixar de pagar os juros se mudar da água para o vinho, se pagar um negócio em dia que não está pagando faz muito tempo. O Corinthians poderia ser processado pelo Código Civil, porque poderia ser processado e poderia perder, ainda que perdesse, fosse 2, 3 anos, ia ter que dividir, parcelar, acertar na justiça. É uma possibilidade. E uma possibilidade que existe por quê? Porque o Memphis estava colocando a arma na cabeça do Corinthians e falando, o Memphis, que nem disse o Casão, nossa, amo o Corinthians. Não, eu vou procurar todos os meus direitos. Se você, não, eu vou... E tudo bem, procurar os direitos dele, mas esse amor, não existe esse amor. E só para última coisa, já falei bastante do Memphis, acho um absurdo, mas eu só queria dar um último pitaco aqui. Existe aqui, eu já vou ser xingado, já estou sendo xingado por corintiano, que continue sendo xingado. Existe uma tentativa de falar, nossa, que romântica a torcida do Corinthians. Carregou, só a torcida do Corinthians faz isso. A torcida do Corinthians expulsou o Cássio, a torcida do Corinthians invadiu o CT para bater no Pato, a torcida do Corinthians quase invadiu o Pacaembu quando o Corinthians estava perdendo contra o River Plate na Libertadores. Guerreiro pelo pescoço. Pegou o Guerreiro pelo pescoço. A torcida do Corinthians fez um monte de coisa. Então, esse papo de a torcida do Corinthians é diferente. Então, se você quer falar que a torcida do Corinthians é diferente,
Legal, é uma vitória da torcida do Corinthians, é uma pressão. Só que a mesma torcida que fez tudo isso que eu falei, a mesma torcida que ameaçou as filhas do Stabile, que ameaçou o Stabile. Então não adianta só querer romantizar. Segurou o Augusto não adianta. Certo Exatamente, segurou. Então assim, pelo amor de Deus, gente, um monte de gente inteligente falando, nossa, olha a torcida do... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, Mauro, Sabe quem foi diferente? Hã? Com a torcida que foi diferente no processo desses, assim, o time endividado, foi a torcida do Flamengo. Quando o Wagner Love, com o contrato em vigor, foi devolvido para o CSKA, e o Flamengo falou, olha, não temos como pagar você, CSKA não temos como pagar as parcelas restantes do jogador, estamos assumindo o clube está quebrado, deve quase 800 milhões na época, hoje seria 2 bilhões mais ou menos aí, algo em torno disso ou mais. É difícil fazer o cálculo, porque aí teria que pegar toda a dívida, esmiuçar e ver o que aplicaria de juros em cada uma daquelas dívidas, né? Dívida bancária, dívida com o governo, dívida de curto prazo, dívida de longo prazo, mas fazendo só a correção monetária, esses 800 milhões, ou quase isso da época, hoje estariam uns 2 bilhões pelo menos. Então o Flamengo tinha uma dívida corintiana, para usar o termo do momento, na casa dos 2 bi. Aí pega e devolve o cara. Ele estava em contrato em vigor, era o mais caro, e falando do Wagner Love, 2013, que volta em 15 e é campeão pelo Corinthians. Isso. Um jogador que está jogando até agora, né? Quer dizer, em 2013 ele era um dos melhores atacantes do Brasil, principal jogador do time, contratado na época da Patrícia Amorim para formar o Império do Amor com o Adriano. Império do Amor com o Adriano. O Adriano vai embora e ele fica. Ele era o principal jogador. O Flamengo chega, chama o jogador, seu empresário, não temos como pagar. Ah, mas eles assinaram assim, como é que a gente faz aqui? Vamos fazer um acordo? O CSKA queria ele de volta, lá ele receberia, o Flamengo tinha pago uma parte dos direitos, o Flamengo comprou o Wagner Love. Aí faz um acordo com os russos, olha, mais ou menos o que nós pagamos, fica como se fosse um empréstimo, te devolve o jogador é seu, não tem direito sobre ele. E ele volta para o CSKA. Quer dizer, isso é cortar na carne, cara, você abrir mão do seu principal jogador porque ele não tem como pagar. Sim. E saem outros jogadores também, e sai o técnico, era o Dorival. O Dorival tinha uma espécie de gatilho salarial, que o salário dele ia lá nas alturas. Ele falou, Dorival não tem como pagar você. Ele tinha um direito, ele falou, não, o contrato está assinado, eu quero que exerça. Ok, beleza. Nós vamos demitir você assim mesmo, vamos rescindir o contrato. Você vai para a justiça. Ele foi para a justiça, depois fizeram um acordo na frente. Nesse intervalo de tempo que eles fizeram, eles se organizaram para pagar o Dorival e a outros. Nunca houve protesto da torcida do Flamengo, ninguém foi no CT quebrar pau, ninguém, nem organizada, nem na arquibancada. Até em rede social, que já tinha em 2013. Ninguém ficou lá, que absurdo. As pessoas pensaram assim, cara, esses caras vão arrumar essa bagunça ou não vão? Vamos ver se vai arrumar a bagunça. E arrumaram a bagunça. Botaram ordem na casa. E esses caras estão até hoje. Hoje tem várias cisões e são os mesmos que estão no poder. Landim, BAP, antes o Bandeira de Melo, todos eles, todos que estão juntos, com exceção de um ou outro, participaram desse processo. A torcida do Flamengo não protestou. O que a torcida do Corinthians está fazendo é o inverso, e é o mal para o Corinthians, porque, como falou o Casagrande e falou o Danilo, cara, você está colocando o Corinthians refém de um jogador, uma situação bizarra. Eu acho incrível, parece uma falta de autoestima. Parece que o Corinthians é o Memphis, não é nada. Quem é o Memphis Depay, porra, pro Corinthians, gente? Pô, o jogador aqui também ganhou a Copa do Brasil, mas nem é o grande herói da conquista. Jogou bem, teve sua participação, ele é um ótimo jogador. Mas, cara, estamos falando do Corinthians, é um clube muito grande, cara. Não, mas se não pagasse, ele ia... Gente, o Corinthians já deve a tanta gente e não paga. Por que tem medo só do Memphis Depay? E os outros credores? São muitos, hein? Aí não tem medo. Aí pode ficar devendo. Aliás, eu posso me endividar mais, porque essa matemática aí é brincadeira. Quando você renova o contrato com ele, você assume uma nova dívida, porque você vai ter que pagar o cara. Sim, 3 milhões. Além do... ele deu um desconto, ele tirou os juros. Tudo bem, mas tudo que você devia a ele, fora esses juros aí que ele tirou, você está devendo, e mais esse salário. Não, e se você atrasar, esses juros voltam. E eles voltam. Então você... Cara, que acordo é esse? Eu acho mais engraçado isso. Não, se ficasse devendo, ele iria mover uma ação. E todos os outros credores. Aliás, você está dando um sinal para todos eles, o seguinte, olha, a gente só paga esse cara aqui. Né? Então, ó, venham, né? Então, executem, né? Executem. É isso. Isso. É impressionante. E isso que o Danilo falou é perfeito. Agora é a agenda positiva da torcida, que é diferente. Então, ela está fazendo algo ruim para o clube. O que tinha que fazer é fazer, não, está certo, rescinde, negocia com o Memphis ali um acordo e arrumem o clube. Arrumem o clube. Organizem o clube. Isso aí, o que vai acontecer, assim, a não ser, eu falei isso ontem, vou repetir, se o Corinthians se classificar na Libertadores, for campeão, ele fizer um gol, aí dirão, viu, valeu o esforço, porque teve um retorno técnico, ele foi decisivo, sem ele não seríamos campeões. Tirando essa possibilidade, falando da temporada atual, tá? Que ela existe, claro, pode ser campeão, né? Ele pode fazer um gol decisivo, ele pode jogar pra caramba, pode acontecer. Tirando essa possibilidade, não vale a pena. Até com essa possibilidade é discutível, porque
Pode vir um título, mas o custo dele é colossal. E não venham me dizer que a premiação da Libertadores não cobre nada. Vídeo Botafogo. Lembra o checão lá do Textor? É isso. Aquilo não cobre nada. Não pagou nem o Almada. Pagou uma parte com dinheiro emprestado, agora está em recuperação judicial, aí conseguiu se livrar do transfer, mas não pagou até hoje. O Luiz Henrique, o rolo, foi lá para o Zenit, né, naquelas trocas lá loucas do Textor com os russos, vários outros jogadores, vira de mexe estando no transfer ban, a dívida do Botafogo disparou para 2 bilhões, juntando o clube social com a SAF. E aquele cheque não é nada. Fora que desse cheque você tira impostos, você paga bicho dos jogadores que ganharam o título, você não fica com aquele dinheiro todo para quitar dívida ou pagar essas contas. Então a conta não fecha, obviamente ela não fecha. Né? E o mais impressionante, na minha opinião, é praticamente a falta de autoestima, de achar que o Corinthians sem esse jogador não vai andar. Um jogador que não fez grandes coisas pelo Corinthians, não é que ele jogou pra caramba, que ele é uma referência técnica, que quando ele joga o Corinthians é avassalador, quando ele não joga o time destrói. Então, ele já teve bons jogos, ele foi bem na Copa do Brasil, mas, gente, nada de outro mundo assim, nada tão excepcional. A gente poderia citar aqui, em anos não tão distantes, jogadores muito mais importantes na história do Corinthians do que o Memphis Depay. É um fenômeno muito curioso esse, sabe? De uma paixão pelo jogador que tem que ser, que tem que ficar. E eu vejo gente inteligente, eu vejo gente inteligente, que esse torcedor médio, ele vai no embalo. Vai na paixão, não pensa, não faz conta, não quer saber e tal. Tudo bem, né? A gente tenta esclarecer. O cara não quer, paciência. Mas você vê pessoas, assim, mais preparadas para tentar entender o contexto e que parece que não querem entender. É só bater no peito e falar, vai Corinthians aqui, Corinthians. O que é o Corinthians, gente? Gente, que loucura é essa? Isso é uma maluquice total. E essa matemática é o que mais me impressiona. É verdade. Né? Porque você assume um compromisso. Cada contrato renovado é uma dívida nova que você contrai. Você assume um compromisso de remunerar aquele jogador com aquele valor que está em contrato durante o tempo desse compromisso, mesmo que ele se machuque. Você vai pagar, você vai ter que pagar. Sim. A não ser que ele vá embora, desapareça, faça alguma bobagem. E a dívida vai aumentando. E a dívida vai aumentando. Você vai pagar mais para ele. E assim, e é caro. É caro. Não é que o cara assim, ó, eu amo o Corinthians, eu vou jogar por um salário baixo aqui, desde que eles me paguem os atrasados. Eu não quero ir embora. Eu gosto daqui, pô. Eu gosto da torcida, eu gosto do clube, eu gosto de morar no Brasil. Eu quero ficar aqui. Aí é um papo. Mas não. Que é mais ou menos o caso do Petkovic no Flamengo, quando ele voltou em 2009. Ele não era jogador do Flamengo, ele faz um acordo com o Flamengo e fala, tudo bem, vamos fazer essa composição, vocês me pagam parcelar da grana que me deve, mas tem uma condição, eu quero encerrar a carreira pelo clube. Aí os caras chegam pro Cuca, quero até falar, estamos na situação seguinte, você tem um Petkovic, escala se você quiser. Voltou lá o Petkovic, o Cuca não escalava o Petkovic. Aí o Cuca caiu depois de uma derrota pro Grêmio Barueri, assumiu o Andrade, que era o Marcão do Flamengo na época, né? O Andrade assumiu e o Petkovic jogou como nunca jogou no futebol brasileiro. Em 2009. Em 2009. Ele foi campeão brasileiro. Fez 2 gols olímpicos, jogou pra burra. Ele e o Adriano também ganhou um campeonato que ninguém imaginava que o Flamengo pudesse ganhar. Matou o Palmeiras no Parque Antártico. Fez gol olímpico também lá no Mineirão com o Atlético. Cruzou a bola da cabeça do Angelino, o gol que deu o título ao Flamengo. Quer dizer, aí é diferente a situação. Quer dizer, o cara chegou, ele poderia falar, eu quero a grana, me paga. Não, ele daqui jogar. O Memphis não está abrindo mão de nada demais, gente. Está abrindo mão do quê? De multa sobre o dinheiro que ele tem direito. Mas em troca ele vai contrair um novo contrato. E das cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas. Não. Ele não está abrindo mão de nada, gente. Porque ele sabe que o Corinthians não vai pagar. Sim, claro. Então aquela multa vai voltar a ser 77 milhões. Pode ser daqui 1 mês, pode ser daqui 2 meses. Já vai acontecer. Sabe? E outra coisa que o corintiano não consegue entender, que eu escrevo, eu falo e os caras me atacam. Se ele tivesse feito 3 gols na Copa do Mundo e tivesse sido titular da Holanda, ia aparecer uma proposta para ele de um time europeu de médio para cima e ele ia embora, porque o plano A dele era esse. Todo mundo sabe, ele estava sem mercado na Europa, surgiu aqui no Corinthians. Ele foi importante para salvar o Corinthians quando ele chegou, jogou pra cacete naquelas 9 vitórias seguidas. Depois ele foi importante no Paulista, importante na Copa do Brasil e importante na Supercopa. Depois disso ele aposentou. Ele queria jogar a Copa e o Koeman não colocou ele como titular. Isso. E a gente desce o cacete aqui no Santos porque faz isso com o Neymar e no Corinthians fez a mesma coisa com o Neymar e a gente não pode falar. Cara. Sendo que o Neymar é infinitamente maior pro Santos do que o Memphis pro Corinthians. E tem outra coisa. Nesse momento, o Neymar está sendo importante pro Santos, coisa que ele não estava sendo antes da Copa. Antes da Copa, eu não levaria o Neymar para a Copa. Hoje, se a Copa fosse daqui 2 meses, do jeito que ele está se comportando, como foi domingo, como foi... Macará.
o Macará, sabe? Ou o Remo, fora aquelas discussão com o presidente e tal, com o Remo. Cara, ele tá dando um resultado, apesar que ainda não é... na balança... Não é compatível. Não é compatível, muito alto. Mas, o cara tá ali só discutindo o contrato desde janeiro. É isso. Caramba. Pô, Olha, o Mauro falou sobre só pra falar, eu sou corintiano, viu, gente? Só que eu vejo o bem do Corinthians, eu não vejo o bem do time. Isso. Eu vejo o clube, porque eu nasci dentro daquele clube. Perfeito. Então a minha paixão é pelo clube, não é só pelo time. Boa. O Mauro estava falando sobre a recuperação lá do Flamengo, que foi uma conjunção de vários fatores, inclusive a torcida, que entendeu lá em 2013. Então, falando de 2013, que o Flamengo teve que devolver lá o Wagner Love, não renovou com o Dorival. 10 anos depois, 2026, o Flamengo está na Libertadores, rumando para, tentando o seu 5º título de Libertadores, seria afastando ainda mais os segundos colocados entre os brasileiros. Encara hoje o Cruzeiro num jogaço, Mauro. No Maracanã, Flamengo e Cruzeiro hoje é o grande jogo da noite, né? Ninguém vai querer perder. E tem reportagem aqui falando que o Vasco decide vaga com o Cruzeiro e testa a versão copeira. Vasco? Flamengo. Vasco não. Flamengo está na Sul-Americana. Você também falou 10 anos, Vasco faz é 10, faz Sul-Americano. 20 anos já que o Flamengo fez a recuperação. Você falou Não, 10 anos 10. depois, foi 2003. Não, tá certo, desculpa, 2013. Peraí, a conta eu acertei, 2013 para 2026. São 13 10 anos, 13 anos, tá certo. Não, 13 para 26, né? Isso. 13 a 26, 10